e meio, ele acabou de assinar a rescisão de contrato com o Arsenal. Independentemente das ofertas da Europa, ele tinha essa prioridade de ficar na Europa, não apareceu ninguém contundente, não apareceu ninguém falando assim, olha, tem aqui um projeto para você, vem jogar aqui, vem ser feliz aqui, algo que o Corinthians sim fez para o Willian nesse retorno. Então, o Milan fez uma sondagem, mas assim, nada muito concreto, e aí o Willian acabou que conseguiu a rescisão de contrato, enquanto paralelamente esperava essas ofertas, ele foi conversando para se desligar, né, para chegar a uma rescisão de contrato com o Arsenal, que ficasse bom para todo mundo, e isso acabou acontecendo. E aí o Corinthians apresentou para ele um projeto, né, vai ser o camisa 10, muito provavelmente, a camisa 10 está reservada, chega para ser o cara desse time junto com o Renato Augusto e já com os experientes que tem aqui no Corinthians. É um jogador que sempre teve uma identificação muito grande com o clube, com o Corinthians. O pai dele, o seu Severino, está sempre lá no clube, é conselheiro do clube. Então existe essa química e foi isso que acabou sendo determinante para aceitar a proposta do Corinthians. Enfim, esses últimos detalhes do Willian, que entra no orçamento. Segundo o presidente do Willian Monteiro Alves, entra no orçamento, vai ser pago o salário dele com o futebol. Mais um jogador livre no mercado que o Corinthians traz. A gente comentou aqui na semana passada, o Corinthians vem cortando uma série de custos da sua folha de pagamento. Então, em relação ao time do último Campeonato Brasileiro, saíram os zagueiros Gemerson, Bruno Mendes, você vai para o meio campo, Casares, Otero foram embora, Matheus Vital foi emprestado, o time Ramiro foi embora, o time vem limpando a sua folha de pagamento. O Corinthians nos últimos anos fez contratações com muito volume, pouca qualidade, mas contratações caras que pesavam na folha. O Corinthians chegou a ter, no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma das 6 maiores folhas do país, mesmo longe de brigar entre os 6 primeiros colocados. E nos últimos anos, o Corinthians chegou a ter jogador defendendo outros clubes pago pelo Corinthians, porque contratou tanto jogador que eles não serviam mais e você tinha que emprestar pagando parte dos salários dos atletas. E aí o Corinthians fez essa limpa na sua folha, o que alega a direção, e mesmo trazendo o Juliano, o Renato Augusto e agora o Willian, o que alega a diretoria do Corinthians é que a folha, nesse momento, mesmo com os reforços, fica um pouco mais barata do que aquela com a qual ele terminou o último Campeonato Brasileiro. Então, que é uma folha que é sustentável. E como o Corinthians precisa de receita para pagar uma dívida que está na casa do R$ 1 bilhão, o Corinthians tem uma dívida que é um negócio muito sério, ter times fortes que te levem a conquistas e, consequentemente, mais receitas, quanto melhor a sua colocação no Campeonato Brasileiro, melhor a sua receita, você pode ajudar a pagar essa dívida também com bons times. Esse é o pensamento da direção corintiana. Nós, jornalistas, fazemos muitos questionamentos sobre como um clube que está tão endividado está trazendo tantos bons jogadores. A direção conta isso, essa versão que eu passei, e amanhã, com o presidente do Corinthians ao vivo aqui no Seleção, teremos mais detalhes sobre o tema, já que Duílio Monteiro Alves será nosso entrevistado amanhã. Fala, PVC. Eu ia falar uma coisa, mas o Cássio tira a minha... Eu ia fazer uma brincadeira só, uma brincadeira não, uma sugestão, mas ela se extingue com a lembrança de que o Cássio veste a camisa 12. O Willian foi 12 no Arsenal, foi camisa 12 no Arsenal. E o Willian é um torcedor do Corinthians que volta a jogar pelo Corinthians. Então ele poderia ser a camisa 12, só que a 12 é do Cássio, então não faz sentido. Não faz mesmo. O PVC, quando usa uma camisa e não dá certo, pode ter certeza que poderiam oferecer a ele a 12 que ele não ia usar. Mas ele deu certo. Ele fez 37 jogos no Arsenal. Ele não jogou mal lá. Coloca os números e você fala mais, PVC. Ele entrou em campo bastante. 37 jogos, 21 como titular, PVC. Sim, o Roger tem razão quando diz não deu certo. Prefere, justo. Acho que o Roger tem razão quando disse que não dá certo, porque ele está saindo depois de uma temporada, mas ele fez 37 jogos, 25 na Premier League. Dos 25 da Premier League, 16 como titular. 21 como titular no total. Ele tem 7 assistências. Só o Saka deu mais passes para gol do que ele na temporada passada. Mas na Premier League, ele tem 5. Ninguém deu mais passe para gol do que o Willian no Arsenal da temporada passada. Ele não foi tão bem recebido porque era um jogador que trocou o oeste de Londres pelo norte de Londres. Tinha uma certa rivalidade que pode ter atrapalhado, mas ele jogou bem. Não foi uma temporada exuberante,
mas foi uma boa temporada do William. O que ele jogou na temporada passada, ele vai ajudar muito o Corinthians. Agora, a gente tem que ver a médio prazo o que vai acontecer com as finanças do clube, mas o Corinthians precisa voltar a ter receita, precisa arrecadar dinheiro. Você não vai pagar a dívida só reduzindo o custo. Você precisa aumentar o teu ganho, a tua arrecadação. Falando português bem claro, um jogador desse tamanho, que até pouco tempo defendia a seleção brasileira em Copa do Mundo, se ele tivesse proposta de um grande clube europeu, ele ficaria lá. Se ele tivesse chance de jogar no Chelsea, no Barcelona, no Real Madrid... Time grande. Ele ficaria lá. Como no ano passado o Barcelona foi atrás. Na temporada passada, né? Teve Lyon agora, né? Isso. Então, mas eu repito, num time grande do futebol europeu, o cara ficaria lá, como o Hulk. Se o Hulk tivesse o mercado hoje para jogar num time grande da Inglaterra, ele não estaria aqui. Então, eu acho que o debate é muito mais projetar o que um cara desse nível pode fazer no futebol brasileiro. Então, quando eu vejo o que o Hulk está fazendo aqui, eu projeto o que ele pode fazer aqui a essa altura da vida dele, Luiz Roberto. Eu concordo plenamente com você e acho que o William vai fazer muito pelo Corinthians. O William, primeiro, que fisicamente ele é um cara que sempre foi cuidadoso, né? O William sempre é um cara que se machucou muito pouco ao longo da vida, contusões pontuais. Então, eu acho que ele vai entregar muito do que se espera dele, que ele é um jogador de um nível altíssimo, né? Ele nem estava na Copa América de 19, chegou convocado de última hora, digamos assim, e fez o que fez, né? Você chega e joga, né? O jogo que ele fez na Arena do Corinthians contra a seleção peruana, que ele faz até um belíssimo gol, é um jogo exemplar da categoria que ele é uma categoria, ele é um grande jogador, o William, não tenho dúvida disso. Agora, Rizek, se você me permite ampliar, o que eu acho é que 3 meses atrás a gente não conseguia enxergar o Corinthians reconstruindo o seu elenco, que é muito difícil de fazer isso no futebol e muito corajoso de fazer isso no calendário em andamento, né? E você tem como diagnóstico, eu vejo vários clubes que precisam fazer isso, né? Times grandes do futebol brasileiro que estão aí. O São Paulo é um deles, está na semifinal, nas quartas de final da Copa do Brasil aí contra o Fortaleza, vai jogar o segundo jogo dia 15 no Ceará, enfim, está aí, tá querendo brigar, foi campeão estadual, mas tem um elenco que claramente ele foi construído de uma forma muito duvidosa. Só que o São Paulo não conseguiu fazer esse movimento. Está contratando agora, trouxe o Rigoni, está trazendo o Caleri, vai trazer o uruguaio Gabriel e tal, enfim. Mas o São Paulo não está se desfazendo para encurtar sua folha. O Corinthians teve a coragem de conseguir, dentro do orçamento da folha, de liberar 5 milhões e meio de reais, em vez de ter 10 caras que consumiam esses 5 milhões, ele vai ter 5 caras de £1 por mês cada um, que é jogador de alto nível para os padrões brasileiros, que é o que custa hoje, gente. Um jogador de alto nível no Brasil hoje, ele começa valendo, do meio campo para frente, R$1 milhão por mês. Ou vocês acham que o Kennedy vai ganhar quanto no Flamengo? Meus amigos, é o que custa hoje em dia. Eu acho que o Corinthians está certíssimo. Eu já acho que o exagero, pagar isso pro Kennedy seria um exagero. Bom, mas não sei, mas é perto disso. É perto disso. E sabe qual é a surpresa, Luiz? Eu não digo surpresa. E se pagar isso, vai ter mais problema com o Arrascaeta, hein? Porque o Arrascaeta está querendo renovar contrato e não ganha isso. Não, aí realmente, o Kennedy não pode ganhar mais do que o Arrascaeta na meritocracia rubro-negra, realmente. Mas, assim, a nossa surpresa com o Corinthians, qual é? Porque, inclusive aqui no Seleção, a gente entrevistou o Duílio já, o clube vinha adotando um discurso que era de austeridade, corte de gastos e que tempos difíceis viriam para o time profissional, por causa da dívida que o Corinthians tem. De repente mudou um pouco a postura. O Corinthians passou a contratar. Mas essa mudança, explicam os dirigentes do Corinthians, se dá nesses termos. Você limpa o volume do elenco, tinha muito jogador lá, traz menos gente e ainda assim consegue fazer uma economia, e entenderam que você precisa ter um time bom para trazer mais receita, que se você não conseguir trazer mais receita do que o que você já tem, você não vai conseguir lutar contra essa dívida gigantesca de 1 bilhão. Então é esse o raciocínio que hoje permeia a vinda do Juliano, do Renato Augusto e do William. Se isso vai dar certo, eu não sei, eu não sou um grande especialista nas finanças. Eu apenas estou dando a resposta do que dizem as pessoas do Corinthians responsáveis por isso. A gente vai poder entender melhor esse plano amanhã, conversando com o Duílio.
Mas há uma clara mudança de postura. E se der certo, golaço, porque você vai trazer mais premiação também. Não só de Campeonato Brasileiro, mas de Libertadores. A ver. E tecnicamente, voltando para o William, tecnicamente, Roger, eu me lembro bem do William garoto, menino, começando a sua vida profissional em 2007. À época, ele já fazia uma enorme diferença. Ele já era disparado o melhor jogador do Corinthians naquele ano que teve o rebaixamento. Inclusive, o rebaixamento é meio que decretado quando ele sai do time. E é negociado, vai para o Shakhtar, o Corinthians acaba. Então eu lembro que ele fazia, garoto, ainda um jogador que estava em formação. Projeto que ele pode fazer hoje, muito mais maduro. É por isso que eu acho que ele ainda tem condição de fazer um baita estrago aqui no futebol brasileiro, Roger. Não, eu acho que ele ainda tem idade para isso, Rizek. Acho que o William, ele se transformou um pouquinho quando foi para a Europa, né? Aqui no Brasil era aquele meia clássico que jogava por dentro, que encostava nos atacantes, que finalizava de média distância. E quando ele vai para a Europa, principalmente no futebol inglês, né, quando ele se torna muito grande no Chelsea, e seguidas convocações e Copas do Mundo com as camisas da seleção, ele se tornou o jogador de lado de campo, muito forte no 1 para 1, né? Por isso esses números grandes de assistências, porque ele busca sempre esse duelo 1 para 1 no canto do gramado, né? No canto do campo, e faz aquela jogadinha, abre para a direita e faz o cruzamento. Então, várias assistências saem dessa jogada. Eu sempre achei que o William pode transitar um pouquinho mais pelo campo, porque ele tem muito talento para isso, e não só ficar limitado ao lado do campo. Vamos ver agora no futebol brasileiro se ele vai ter mais espaço para isso, mais liberdade para isso. Eu gostaria de ver o William com mais liberdade, como eu vi ele muito jovem crescendo lá. Eu ainda estava lá em 2006, 2007 também fiquei, não disputei o Campeonato Brasileiro, fui para o Flamengo para disputar o Campeonato Brasileiro. E aí ele sai para o Shakhtar para construir essa enorme carreira dele europeia. Mas eu gostaria de ver ele com liberdade, jogando de dentro para fora ou de fora para dentro, mas com essa liberdade. No futebol europeu, ele jogava muito só no lado do campo e sempre foi muito forte. Vamos ver como é que o Silvinho vai utilizar. Mas sem dúvida nenhuma, ele com a força que ele tem, com a qualidade que ele tem, acho que ele ainda tem muito, muito, muito a dar ao futebol brasileiro. O Juliano... Ele fez 33, né, o Rizek? Ele completou 33 anos agora, dia 9 de agosto, 8 de agosto. O William, ou seja, só lembrando da proposta do Lyon, né, um jogador do nível do William, com um contrato com o Arsenal, etc e tal, para ser procurado pelo Lyon, pelo Juninho Pernambucano, que é o executivo do Lyon, que conhece bem o jogador, inclusive. Você vê os valores, né? A gente tá falando de €1 milhão para cima por ano, por temporada. Ele que recebia uma fortuna na Inglaterra, não dá nem para comparar os termos em se falando em libras. Então, assim, eu acho que ele ainda entrega no Brasil, com 33 anos, mais 2, 3 temporadas. O futebol hoje mudou, essa linha de corte não é mais 30 anos, né? O Roger jogou até 36, né, Roger? Você pode falar isso com muita propriedade, né, do ponto de vista do 34. Você pode falar isso com muita propriedade do ponto de vista do desempenho físico. Né? Além da evolução tecnológica no futebol, né, o Luiz, PVC, Isaac, né, todos os aparelhos que estão disponibilizados, principalmente nos grandes clubes, e o Corinthians tem um centro muito importante de reabilitação, de treinamento, da parte fisiológica. E aí, conhecendo alguns clubes, eu sei que hoje o Palmeiras tem, o Corinthians tem, o Flamengo tem, o Atlético Mineiro tem, o Atlético Paranaense tem, e aí posso lembrar ou estar esquecendo de algum outro. E são os grandes times que estão chegando, né? Então, isso disponibilizado a um atleta de alto nível e ele treinando bastante, se dedicando, eu acho que essa carreira ela vai se alongando, né? E outra coisa que é muito importante, não ter lesões graves, né? Passar por esse processo da carreira, desde os 18, 17 anos, como o William, não lembro dele ter tido uma lesão grave ou de articulação, de joelho, de tornozelo, como eu tive, né? Eu tive 2 cirurgias de joelho, cirurgia de tornozelo, quebrei a perna, tive uma lesão muito forte de pubis, que eu fiquei 1 ano parado. Então isso tudo vai te limitando, né? Cada cirurgia vai te limitando e vai encurtando essa tua carreira. O William teve a sorte, mas também o trabalho dele, que fizeram com que ele desse sequência. Então, sem lesão, dedicado como ele é, e